Você se considera uma pessoa medrosa? Percebe que esse medo muitas vezes te paralisa e te impede de viver muitas coisas na sua vida? Você pode estar lidando com a face negativa desse medo. Mas calma que depois da conversa de hoje, essa situação pode começar a mudar na sua vida. Vamos aprender então sobre essa emoção tão amedrontadora? Está no ar o 5º episódio da série Fazendo as Pazes com as Suas Emoções. Roda a vinheta! Oi, eu sou a Monique, estudante de psicologia, apaixonada por autoconhecimento e por todo esse universo do comportamento humano. Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Esse é o 5º episódio da série Fazendo as Pazes com as Suas Emoções, onde nós temos aqui conversado sobre as nossas emoções primárias, e também sobre o que essas emoções têm a nos ensinar. Então nós já falamos aqui sobre raiva, sobre tristeza, também já entendemos lá no primeiro episódio sobre qual é a diferença, entre emoção e sentimento. Nós vimos que tem sim uma diferença, não é a mesma coisa. Todos esses episódios, caso você ainda não tenha visto, estão aqui na descrição, tá? Eu montei uma playlist, inclusive, com todos eles. Então depois você vai lá e maratona, porque eu acho que tem muita coisa interessante que você vai gostar de saber, tá bom? E hoje nós vamos falar sobre a terceira emoção, que é o medo. A gente vai ver que ela meio que tem um lado obscuro, mas que também tem um lado bom, um lado positivo a nos ensinar. Então, não fica com medo, hein? Porque no final do episódio você vai sair feliz com tudo que você vai aprender aqui. Bora? Eu tenho certeza que em algum momento da sua vida você já sentiu esse tal de medo que a gente vai falar aqui hoje. Se você está assistindo a série desde o início, você já sabe que quando a gente fala de emoção, principalmente sobre o olhar da neurociência, a gente está falando de uma coisa que acontece no nosso fisiológico, As emoções, elas são perceptíveis aos nossos olhos, a gente já consegue ver o efeito dela no nosso corpo. Ou seja, um estímulo acontece e gera em nós uma resposta. Essa resposta seria a emoção. A gente também aprendeu que essa emoção, ela acontece com o objetivo de nos alertar sobre alguma coisa, Elas vêm para nos ensinar alguma coisa. E o medo é uma emoção que surge para proteger a nossa vida, Ou seja, ela está relacionada ali com a proteção. Ou seja, o medo ele é indispensável para o nosso repertório de vida. Sem ele, é impossível que a gente sobreviva. Agora a gente vai falar um pouquinho de neuroanatomia. Olha só que chique. Se a gente for olhar a anatomia do nosso cérebro, existe uma partezinha chamada amígdala, que faz parte da estrutura cerebral do nosso sistema límbico, que seria o nosso sistema de emoções. É importantíssima na hora dos cientistas analisarem os estímulos que nós recebemos do medo. Segundo os neurocientistas, a atividade da amígdala parece ser específica para o medo. Ou seja, o que eles observam é que essa atividade está pouco presente quando a gente fala das outras emoções, como tristeza, raiva ou alegria, por exemplo. Por isso, a amígdala é conhecida como um detector de ameaças específicas, E tem muita relação com o medo. Então eu achei muito interessante trazer essa visão da neurociência, para reforçar o quanto que as nossas emoções de fato estão ligadas com o nosso fisiológico, com a nossa estrutura corporal e cerebral. Então a gente pode dizer que a função principal do medo é proteger. Porém, existe uma outra face do medo que a gente precisa tomar cuidado, que é quando esse medo deixa de ser só proteção e passa a ser bloqueio. Quando ele começa a te impedir de realizar aquilo que você deseja, virando aquele famoso medo paralisador. Desse medo, então, a gente precisa fugir. Entenda, gente, que não é natural em nós, humanos, viver sobre um constante estado de medo. Por exemplo, tem gente que tem medo de sair na rua e ser abordado por alguém. Tem gente que tem medo do que as pessoas vão pensar ou falar sobre ela. Tem gente que tem medo de realizar alguma coisa, que no fundo ela até gostaria muito de realizar, mas o medo ele vem
impede essa pessoa de fato concretizar aquele desejo, né? Esses são só alguns exemplos de medos que não são naturais, né? E o que seria então natural? O natural é aquele medo que tem a ver com a preservação da nossa vida, né? O que passa disso precisa sim ser analisado. Então você tá lá numa situação que te gerou medo. O que você vai fazer? Você vai pensar, bom, esse medo que eu tô sentindo agora, ele tem a ver com a preservação da minha vida? Ele tá vindo para me proteger de alguma coisa? Ou ele tem mais a ver com o medo de ser julgado por alguém ou o medo de falhar em alguma coisa? Essas são algumas perguntas que você pode se fazer, né, quando o medo vier à tona, para ver se esse medo tá no nível ali do natural, né, somente para manter a sua integridade, ou se ele tem mais a ver com algo que você aprendeu que vai te engolir e te impedir de viver. Então, gente, o desafio é esse mesmo, olhar para dentro de você, para se conhecer, né, se perceber, entender se aquilo que você tá sentindo tá dentro ali do que a gente chama de padrão de normalidade. Eu sei, gente, que isso não é tão fácil assim quanto parece, né? Realmente é difícil a gente parar para olhar para dentro de nós, né, para entender o que está acontecendo, encarar a nossa realidade, né? De fato, não é uma coisa simples. Sempre vai ser muito mais natural a gente viver no nosso piloto automático, ignorando as coisas que nos acontecem, achando que é isso aí mesmo, né? Mas eu diria que esse é um esforço que vale a pena ser feito, porque depois que a gente sai, né, desse processo de autoanálise, a gente entende melhor as coisas, né? Tudo fica mais organizado na nossa mente e a gente passa a dar sentido ali para as coisas que nos acontecem. Quando temos a percepção de que os nossos medos que foram aprendidos, que nos paralisam, foram construídos a partir das experiências que tivemos, então a partir desse momento a gente consegue avançar, né, e construir uma vida mais leve, para que esses medos então não nos prejudiquem mais. Então, o meu conselho final é: pense na vida que você quer ter. Pensou? Agora mire nela e avance, apesar dos seus medos. A partir dessa disposição, você terá mais possibilidades de alcançar os seus objetivos. Mas de repente, você pode estar ouvindo tudo isso que eu tô falando aqui e tá pensando assim: poxa, mas eu não consigo fazer essa autoanálise sozinho, né? Eu não consigo olhar para dentro de mim, identificar esses medos e por que eles existem. Gente, isso é normal. Realmente, como eu falei, não é uma tarefa fácil, mas existem caminhos que você pode seguir que vão te ajudar. Você pode, por exemplo, ler um livro sobre o medo. Quando a gente lê, a nossa mente se expande e a gente pode sim ter ali muitos insights que vão poder nos ajudar de alguma forma, mesmo que seja ali como um ponto de partida. E claro, existe um caminho que é o mais seguro, que é a psicoterapia. A terapia é um lugar de acolhimento, onde você vai poder falar sobre você, falar sobre o que você pensa, sobre o que você sente. E algo importante, né? Você pode fazer isso sem medo de julgamento. O terapeuta, ele não vai estar ali para te julgar. Ele está ali para te ouvir, para te orientar, para oferecer as ferramentas mais adequadas para você aprender a lidar com esse medo que talvez esteja te paralisando. Você consegue entender isso? Então, agora que você aprendeu um pouquinho mais sobre medo, não deixe mais que esse medo te paralise e te impeça de buscar ajuda, se for preciso. E utilize essa emoção chamada medo ao seu favor. Combinado? Se você gostou do que você aprendeu aqui, curte esse vídeo e se inscreve no canal porque a série ainda não acabou. Vamos falar ainda sobre a alegria e também trazer algumas reflexões finais sobre o funcionamento do nosso cérebro e das nossas emoções. Então não perca os próximos conteúdos porque eu tenho certeza que eles vão agregar muito na sua vida. Então comenta aqui embaixo, deixa o seu feedback, se você quiser comenta um coração pra mim, porque eu vou entender que os conteúdos que eu tô trazendo pra cá estão te ajudando de alguma maneira e isso é o que de fato me deixa feliz e realizada com esse canal. Porque aqui o meu objetivo é falar sobre psicologia, sobre comportamento, visando sempre o nosso bem-estar e o nosso crescimento como seres humanos, né? Porque se a gente tá bem com a gente mesmo, a gente vai estar bem com o mundo, né? E portanto, mais aptos para viver as nossas vidas com maior engajamento e com maior leveza. É isso, eu fico por aqui. Um beijo e seguimos juntos florescendo.